Olá, querido pastor, querido evangelista, querida pastora. E você, filho de pastor, filho de diácono. Ei, você diácono, você que é líder. Hoje eu quero falar de um assunto, como Deus nos vê. Como Deus te vê. Como Deus nos vê. É um assunto extremamente envolvente, que me traz muito prazer e muita alegria poder compartilhar com você. A Voz do Conselho é uma palavra sempre de ânimo, de incentivo. A nossa reunião acontece na última terça-feira do mês, aqui no espaço cedido pela Igreja Batista Getsemane, que é no templo central da igreja. E essa reunião acontece na última terça-feira do mês, às 8h30 da manhã, terminando às 11h30. E sempre temos uma palavra, temos um estudo, uma preparação de um assunto muito legal. E aí tem um café 0800. E para você que vem do interior, temos um convênio com um hotel aqui muito próximo da igreja. Aí nós buscamos você no hotel e te trazemos para a reunião, tá? A reunião, ela é aberta, é livre. E vocês que têm o Conselho de Pastores aí na cidade interior, venham e tomem posse aqui no Conselho. Temos um jornal muito bonito, onde damos as notícias dos conselhos. Você pode enviar para nós, marcar com o nosso secretário ou com a nossa secretária através do telefone 31 3448 9898. 31 3448 9898. Querendo dar um estudo sobre esse livro, você o adquire na editoragetsemane.com.br, tá? Vai ser um prazer ter você aqui. Também o Conselho de Pastores oferece a Faculdade Teológica. Temos muitos seminários maravilhosos em Belo Horizonte e dentre eles temos o Seminário Teológico Koinonia. Informe-se, prepare-se. Quanto melhor preparado, mais Deus o colocará em pontos estratégicos. Quanto melhor preparado, estude. E é com possibilidade de reconhecimento do MEC, tá? Seminário Teológico Koinonia. Entre aí no site e você pega as informações. Um pastor tem que ser muito bem preparado. Um pastor tem que estudar, tem que ser um homem culto, né? E assim nós vamos ter respostas para as indagações da sociedade. Como Deus te vê? O texto que eu escolhi é esse aqui de 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor sonda e vê o coração. 1 Samuel 16, verso 7. O que acontece é que nós julgamos muito pela aparência. Eu trabalhei muitos anos no banco, num banco do governo, numa caixa econômica, e o que eu posso dizer a você é o seguinte, é que muitas pessoas se aprontavam, vestiam-se bem, vestiam com a roupa, com um terno bonito, mas o que acontecia era um ladrão. Ele entrava na agência bem vestido, porque ele era bem tratado, iludia, enganava o gerente e logo depois ele se identificava, era um grande assaltante. Vários assaltos em agências do interior, a facilidade deles entrarem na agência, entrarem na intimidade e levarem um gerente para um lugar escuro, um lugar isolado, ali eles mostravam quem eles eram. Como Deus te vê. Nós julgamos as pessoas pelas aparências, pelos carros. Hoje existem escritórios montados, carros de aluguel, empresas que alugam celular, que alugam mansões, em que a pessoa fica ali 3, 4, 5 dias, ou às vezes somente algumas horas. Então elas fazem negócios escusos, negócios nebulosos, terríveis, só de aparência.
Assim também é o ser humano. Mas Deus, ele vê o coração do homem. Eu posso enganar toda a igreja, eu posso enganar o governo, eu posso enganar uma esposa, um marido, eu posso enganar meus filhos, mas a Deus eu nunca vou enganar. Nesse texto que é usado aqui, que nós falamos aqui, Samuel, ele era um profeta, e os pais de Davi, ele estava procurando o rei para a nação de Deus, para Israel. E o que acontece? Um pai, Jessé, traz os filhos, e ele coloca os filhos bonitos, fortes, vigorosos, volumosos em músculo, e põe ali diante do profeta. Mas o profeta diz, porventura tem mais alguém? E ele falou, tem um jovem, meu filho mais novo, está lá no pasto cuidando de ovelhas. E aí o Samuel, profeta de Deus, diz, traz ele. E aí quando aquele menino, certamente ainda com o cheiro das ovelhas, quem sabe com o cheiro do esterco, chega e aí Samuel diz, é este o menino. Então isso tem muitas lições para nós, como pastores, como os líderes. Não devemos julgar a pessoa pela aparência. Quando alguém adentrar na igreja, ela pode estar vestida de mendiga, pode estar como mendigo, ela pode estar muitas vezes ali com uma saia curta, ela pode estar ali ainda libertando-se de drogas. Não vamos julgar pela aparência, porque por trás daquela pele, por trás daquela roupa, tem alguém que Deus ama muito, 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 muito. Aqui onde eu sou pastor, já há mais de 40 anos, quantas vezes eu quebrei a cara por julgar alguém pela aparência, eu aprendi muitas lições. Então Samuel diz para o pai de Davi, nós olhamos a aparência, mas Deus, ele sonda o coração. Não seja precipitado em escolher genros, noras, escolher alguém por aquilo que ela é do lado de fora, pela cor da pele, também por um bem material, por um interesse, por uma série de estudos e diplomas, porque por trás desta aparente vitória, deste aparente sucesso, pode ter uma víbora. Como Deus te vê é mais importante do que como os homens nos veem. Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Tiago Monteiro e quero compartilhar com você uma breve meditação, um texto bíblico que fala muito comigo. Evangelho de João, capítulo 13, verso 1, diz assim: Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar esse mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos durante o seu ministério na terra e os amou até o fim. Eu acho muito curiosa essa expressão, os amou até o fim. Bom, o nosso tema é como Deus te vê, como Deus me vê. E inicio afirmando que a forma que Deus nos vê é a mesma como Deus olhou para Israel. Uma tribo, um povo nômade, mas que foi chamado por Deus para poder ter um pacto. Da mesma forma como Deus olhou para Raabe e ela foi enxertada na história da promessa. Como Deus nos vê, da mesma forma como Ele olhou Davi ali atrás daquelas malhadas, ali pastoreando ovelhas. Deus nos vê da mesma maneira como Ele, a despeito das pedradas recebidas, olhou para Estevão. Como Deus nos vê? Da mesma forma como a despeito da religião ou da religiosidade, Ele olhou para Paulo. Deus nos olha com olhar de amor. E a melhor forma de traduzir esse olhar de Deus é mediante a gente perceber a Jesus, o Filho. Como Jesus traduziu e interpretou esse olhar em nosso favor. E o olhar de Jesus em toda a Bíblia Sagrada é o olhar do amor, é o olhar do acolhimento, é o olhar da misericórdia. Na minha pastoralidade, não é raro às vezes que eu me deparo com o desespero humano, com a solidão, com a angústia,
jovens que se cortam, homens que se desesperam, mulheres que clamam por atenção e todos querem um olhar. E eu estou aqui hoje para dizer que Deus olha para você de maneira muito compadecida. Deus olha para você com muito amor. Deus olha para você com muita compaixão. Afinal de contas, Ele nos amou até o fim. E eu acho que o melhor verso que nós temos em toda a Bíblia Sagrada para poder sinalizar isso é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou a seu Filho, o seu unigênito, para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas, pelo contrário, tivesse vida eterna. É assim que Deus te vê, com olhos de amor, de bondade, de acolhimento e de misericórdia. Que Deus abençoe você aí onde você estiver e receba agora uma palavra, uma oração pastoral do nosso querido pastor Jorge. Deus te abençoe. Pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu já fui discriminado negativamente por ser pastor. Eu já vi pessoas também discriminarem negativamente, fazendo com que algumas pessoas tratassem mal aos outros perto de mim. Eu já vi pessoas serem menosprezadas pela cor da pele. Eu já vi pessoas serem menosprezadas por causa do bairro onde moram, por causa do carro que estavam dirigindo ou por um nome familiar. Eu já vi pessoas serem menosprezadas por falarem errado o seu português, por também terem nascido em determinados países e estas pessoas serem muito melhores em pouco tempo, no íntimo, na realidade, com um potencial muito maior do que se possa imaginar. Que nós tenhamos o respeito pelo semelhante, que nós tenhamos em nossa mente, que nós julgamos pela aparência, mas temos um Deus, Criador dos céus e da terra, que não olha a aparência. Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre, em nome de Jesus.